o nosso Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o arquiteto do universo, ele ali, por amor à minha alma e à tua alma, ele desceu o seu sangue, morreu por nós, sofreu coroa de espinhos, prego nas mãos, prego nos pés, e ali estava o nosso Redentor, um Deus que ali o criou, o homem, que deu o privilégio de ser chamado à sua imagem e semelhança. Foi esse mesmo Jesus que apregoou o Evangelho outrora do arrependimento, e ao qual ele, por causa de falar a verdade, os religiosos daquela época não entendiam as palavras do nosso Jesus ali quando estava pregoando a respeito de um propósito e de um preço por nós. E aí seguiu, foi morto por nós mesmos, por o povo que ele realmente escolheu, por um povo que ele criou, que ele colocou na geração. Foi esse mesmo povo que é o qual o matou, que é o qual não acreditou, que é o qual colocou ele em uma cruz. E a cruz, ela foi uma referência ao qual ali ele venceu a morte. Por uma cruz, ele deu a vida por nós. Por uma cruz, ele deu oportunidade ainda nós, com vida, com fôlego que ele colocou em nossas entranhas, hoje nós temos este privilégio de estar aqui vivo, trabalhando, ganhando nosso pão e agradecendo por mais um dia. Foi esse mesmo Jesus que ao qual desceu o inferno e tomou a chave da vida e da morte, e ali realmente Jesus Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ao qual a Bíblia fala que estavam todos reunidos, seus discípulos, e aí soou uma voz, quando ele foi às alturas: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, e ao qual viste ir, assim voltará, como ao qual ele foi. Olha aí, houve uma promessa. Este Jesus, ele subiu às alturas, como ao qual ao terceiro dia ele ressuscitou da tumba, e aí apareceu aos seus discípulos, para dar autoridade aos seus discípulos, e ainda ensinar aos seus discípulos o caminho que o homem e a humanidade tinha que seguir, e usou o profeta João lá nas cartas 14:6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porém muitos procuram caminhos que não agradam a Deus. Porém muitos procuram caminhos que alegram o seu ego, que satisfaz a sua vida em si, e se escraviza e banaliza o seu corpo, o templo de Deus, e fica abandonado, servindo religiões, seguindo dogmas, seguindo preceitos humanos e seguindo heresias. Porém, nós vivemos
realmente uma época de apostasia das religiões. Nós vivemos uma época ao qual o anticristo, já posso dizer, que já está no nosso meio, enganando a humanidade, né? Nós podemos ver que já é mais um sinal da vinda de Jesus Cristo. Nós estamos realmente em contagem regressiva. O relógio de Deus não acompanha mais a humanidade. A palavra de Deus diz que os dias estão abreviados. Os dias estão correndo, que a humanidade não está entendendo sobre a grande volta do nosso Jesus, que nos prometeu, que nos daria realmente ali em João 14, como ele disse: não se turbe o vosso coração e não se aterrorize. E na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o Pai e vou preparar lugar. E quando eu for para o Pai e preparar este lugar, voltarei para onde quer que estejais, vós estejais também. Houve uma promessa para mim e para você. E esta promessa, ela ainda está de pé. Mas ela só vai estar de pé na tua vida se você hoje deixar o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Morte eterna. Não tem volta. E a morte, ela é traiçoeira, ela não te avisa. A qualquer momento você pode ser atingido por uma bala, você pode ser atingido por um infarto, você pode ser atingido realmente por qualquer coisa que o mundo oferece aqui. A morte, ela não vai chegar para você para te avisar o dia que vai te levar. Então, há uma oportunidade hoje de ouvir a palavra. Há uma oportunidade hoje de você se arrepender dos seus pecados. Como diz a palavra de Deus: se confessares os vossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para te livrar de uma condenação visível e real. Se o homem ao qual descer a sepultura sem arrependimento, vai ser lamentável, porque ele vai realmente, por uma escolha que ele escolheu, de rebeldia e de pecado, ele vai descer ao árduo, ao inferno. E não tem volta. Não tem volta, porque existe o céu e existe o inferno. E Jesus, ele ao qual morreu por você, não foi por acaso. Ele não desceu seu sangue na cruz para deixar você vagabundo e fazendo tudo o que quer. Não. Houve realmente um sacrifício pela tua alma, pela minha, para você entender que ainda há uma oportunidade, você com vida. Porém, depois que você morrer, essa oportunidade acabou. Aproveite essa oportunidade hoje que você está vivendo, que você está respirando. Lá em Hebreus 9:27 fala que ao homem é ordenado a morrer uma só vez e depois seguir ao grande juízo final. Há um prestar contas para todos, Há um prestar contas. Todos estão em dívida com Jesus. Todos, eu e você. Enquanto estiver aqui, morando neste século cruel e pecaminoso, nós estamos com dívida. E essa dívida nós temos que pagar através do arrependimento. Sem arrependimento, o homem não pode alcançar o céu. Então Jesus, ali como o próprio irmão falou, que existia 2 malfeitores com Jesus ali na cruz, ali no lugar chamado Caveira. No caminho do Gólgota, Jesus foi levado e ali foi apregado no madeiro junto com 2 malfeitores, o bom e o mau ladrão. Mas o mau ladrão estava realmente subjugando, dizendo: tu não é o Cristo, salva a ti, a nós. Porém o bom ladrão disse: não vê que este aí não fez nada e não merece o que está acontecendo, mas nós merecemos estar na cruz. E ele disse para Jesus, fez uma pergunta, mestre, lembra-se de mim hoje, quando estiverem no paraíso. Naquele momento, amados,
houve um arrependimento naquele homem. Naquele momento, aquele homem se arrependeu dos seus pecados. E aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aquele homem não precisou ser religioso. Olha aí. Ser evangélico, ser espírita, ser católico, isso não vai te salvar. Mas o que vai te salvar é você se arrepender dos seus pecados. É você deixar aquele pecado oculto, aquela imoralidade, aquela pornografia, aquele adultério, aquela prostituição, aquela idolatria, né? Aquele ódio no coração, aquela mágoa. Então, hoje, aproveite. Jesus está te dando uma oportunidade para você entender que ainda há uma esperança para você, né? Que Deus possa abençoar a todos que ouviram essa mensagem, esta pequena mensagem, que Deus possa resplandecer o rosto sobre ti e ter a misericórdia de todos. Ao findar o labor desta vida, quando amor ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai tu aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar. E decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus. Brilharás se na última hora um caminho que brilhar a luz. Meu amigo, hoje tu tem uma escolha, vida ou morte, qual vai tu aceitar? Amanhã pode ser muito tarde,